Show de bola, meu jovem, meu amigo querido. Estamos aqui para continuar a sua correção de questões do Colégio Naval. Continuaremos agora com questões de trigonometria e áreas, tudo bem? Você sentiu falta das questões de trigonometria lá na aula de trigonometria? Ela está aqui na aula de áreas, por quê? Porque trigonometria propriamente dita não cai para o Colégio Naval pura, ela cai misturada com outros tópicos. E aí, esses tópicos estão aqui, tá bom? Reunião de provas desde 1998 até 2019. Todas as provas estão aqui, tá? Neste período que eu acabei de falar. Beleza? Tudo bem? São 65 questões sobre este tema. Então, você tem todo um cenário de questões aí para você se dar bem, tá? Tranquilo? Então vamos lá, 3, 2, 1, desce para a tela aqui comigo. Trigonometria e áreas, parte 1. É a parte que envolve mais trigonometria do que áreas. Então vamos começar? 3, 2, 1, plá! Questão 1. Vamos lá, gente. Colégio Naval de 1998. Um hexágono regular. A, B, C, D, E, F tem lado 3. Galera, hexágono regular, lados e ângulos iguais. Tudo bem? Então nós temos aí o nosso hexágono regular. Tranquilo, professor? Isso. Olha aí, ó. A, B, C, D, E e F. De lado 3, correto? Considere os pontos M, pertencente a AB, algum ponto aqui do meio, tal que MB é igual a 1. Ah, então eu já sei que está mais perto do B. Por quê, professor? Porque se isso aqui mede 1, isso aqui mede 2, né? Ué, por quê? Porque tudo tem que medir 3. Ah, é, né? É. N pertence a CD, professor. Pronto. Com ND igual a 1. Então, você já sabe que N está mais perto do D. Para isso aqui medir 1, isso aqui medir 2. Entendi o que ele vai fazer. Uhum. P pertence a EF, tal que PF é igual a 1. Então, a gente já sabe que o P está mais perto do F. Isso aqui mede 1, isso aqui mede 2. Legal, professor. Pois é. Qual é o perímetro do triângulo MNP? Esse triângulo aqui. Galera, é sempre bom... Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais reto. É sempre bom você olhar para a figura e tentar tirar algumas conclusões dela, sem muito rigor. Depois você tenta provar as coisas, tá? Por exemplo, eu olho para esse triângulo verde e se eu fiz uma boa figura, a gente pode imaginar que ele seja equilátero. E realmente ele é equilátero porque esses 3 quadriláteros que se formaram aqui, eles são iguais, eles são congruentes. Já que esses 3 quadriláteros são congruentes, checa aí por você mesmo, né? Ângulos iguais, tudo igual. Esses lados também têm que ser iguais. Esse triângulo aqui, então, é um triângulo equilátero, ok? Acho que não tem muito o que discutir com isso, acho que vocês concordam, né? Bom, eu quero o perímetro. Já que eu quero o perímetro, basta encontrar um lado, né? Então, eu vou focar em achar um lado, meu Deus. Eu vou focar em achar um dos lados. Esse aqui, por exemplo, tá? Um truque que você pode fazer aqui, isso é um truque que você pode fazer para o octógono, para o hexágono. Eu nunca vi para polígonos de gênero ímpar, tá? Eu vejo mais para polígonos de gênero par, que é prolongar os lados para formar polígonos menores. Por exemplo, se você prolonga os lados aqui, eu não precisava fazer isso aqui não, mas eu vou fazer, você encontra um triângulo. Tá vendo o triângulo? Pois é. Se você fizesse com o octógono, já vou continuar, tá? Mas se você fizesse com o octógono, por exemplo, eu vou desenhar aqui um octógono, inclusive aqui vai um truque para você desenhar um octógono, tá? Desenhe o jogo da velha. E conecta os tracinhos aqui, você vai formar o seu octógono. Aí eu vou apagar isso aqui, porque serviu só para a gente construir. E aí, se você prolonga os lados do octógono,
você consegue formar um quadrado, tá vendo? Isso aqui pode ser útil para você em algum momento. Tenha em mente que você pode fazer isso. Inclusive, isso que eu estou fazendo aqui é a técnica para você calcular a área do octógono, né? Porque a partir do momento que você sabe x, você consegue achar esse pedaço y, por Pitágoras ou trigonometria, ou reconhecendo que isso aqui é diagonal do quadrado de lado y, né? E aí, a partir do momento que você sabe isso, acha a área do quadrado e tira essas 4 áreas vermelhas aqui. Você vai conseguir achar a área do octógono, tá? Professor, e eu vou fazer isso aqui agora? Vou. Por quê? Quer dizer, vai. Por quê? Porque agora, esse triângulo aqui é um triângulo em que você conhece o ângulo, é 60 graus, porque o hexágono é regular. Que mais, professor? Pois é. Isso aqui mede x, certo? Isso aqui mede 3. Como esse triângulo é equilátero, isso aqui mede 3 também. Isso aqui mede 3 também. Correto? E aí, meu jovem? Acabou. Basta você usar a lei dos cossenos no triângulo verde, tá? Então, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 4 vezes o cosseno de 60. Galera, quem não entendeu, fica calmo que eu vou fazer de novo. Olha só. Primeiro, eu concluí que esse triângulo aqui é equilátero. Por que você conclui isso, professor? Porque isso aqui foi feito por um prolongamento de um hexágono regular. Então, se isso aqui mede 3, isso aqui tem que medir 3, isso aqui tem que medir 3, tá? Se você não concorda comigo, eu vou provar para você que isso é equilátero, tá? Como esse hexágono é regular, isso aqui mede 120 graus. Então, aqui mede 60. Como esse hexágono regular, aqui é 120 graus. Então, aqui mede 60. 60 mais 60 é 120. Faltam 60 graus. Esse triângulo é equilátero, tá? E aí, você formou um triângulo que é assim. Esse pedaço inteiro aqui mede 4. Esse pedaço inteiro aqui mede 5. Esse pedaço aqui mede x. E aqui você tem um ângulo de 60 graus. Sobe comigo. Triângulo com 3 lados em contexto e um ângulo. Lei dos cossenos. Presta atenção. 3 lados e um ângulo. 3 lados e um ângulo. Lei dos cossenos, tá? Professor, mas como é que eu vou ter esta visão na hora da prova? Lembre que polígonos regulares têm algumas coisas que você pode já pensar em fazer com eles. Que coisas? Traçar as diagonais que passam pelo centro, quando ele tiver gênero par. Isso é uma boa ideia. Aqui não é, mas pensa nessa construção e vê se ajuda. Outra coisa que funciona, todo polígono regular é inscritível, cabe num círculo. E é circunscritível também, cabe um círculo nele. Ou seja, dá para usar essas coisas. Pensa se ajuda. Não ajudou? Pensa numa outra coisa que os polígonos regulares oferecem. O que eles oferecem? Apótema, que é o raio do círculo inscrito. Vê se ajuda. Prolonga os lados para formar um polígono de n sobre 2 lados. Sempre que você tiver um polígono n de gênero par, quando você prolongar os lados, vai formar um polígono de gênero n sobre 2. O hexágono tinha 6 lados. Completei os lados, formou um triângulo, que é 6 sobre 2. No octógono, quando eu completei, formou um quadrado, que é 8 sobre 2. Tá? Então, pensa nisso. É lógico que ter uma visão dessa assim, do nada, é difícil. É por isso que eu estou te dando aula, para você saber que essa construção é uma construção viável, ok? Eu construo o triângulo equilátero. Como o triângulo equilátero tem lados conhecidos, eu vou ficar com um triângulo maior, com 2 lados conhecidos, um desconhecido e um ângulo conhecido. Situação ideal para utilizar a lei dos cossenos. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos para a parte que eu erro?
fazer a conta. Desce aqui comigo. Vamos lá. X ao quadrado é igual a 25 mais 16, menos 2 vezes 5 vezes 4, 20. Cosseno de 60 dá meio. Cortou, cortou. Isso fica a 25 menos 20, dá 5, mais 16 dá 21. Portanto, x é igual a raiz de 21. Como ele quer o perímetro, ele quer o perímetro de quem mesmo, professor? Desse triângulo azul que eu estou pintando aí. Ah, entendi. Então, o perímetro vai ser, como ele é equilátero, é 3 vezes x. 3x, certo? X mais x mais x mais x. Beleza? Isso aqui dá 3 raiz de 21. Gabarito letra D de dado. Tudo tranquilo, gente? Beleza? Bom, show de bola. Próxima questão, questão 2. Vamos lá. Eu odeio essa questão, o fundo do meu coração, mas ela infelizmente tem que aparecer aí. O cálculo dela é enorme, gigante. Ah, Jesus. Bom, vamos lá. Sobe aqui comigo rapidinho, deixa eu só falar uma parada. Galera, vamos lá, você está na prova, aparece uma questão dessa aqui. Ela não parece que ela vai ter muita conta, mas ela vai ter sim, tá? E assim, eu não sei se alguém já fez esse exercício, mas é um exercício que vai realmente exigir muito da sua álgebra. A geometria dela é meio assim, meio boba até. É um ângulo inscrito, um inscrito é metade do arco, um inscrito é metade do arco. Aí você acha o arco é o dobro, faz uma semelhança, um Pitágoras, se eu não me engano, e aí você resolve, tá? Assim, a parte geométrica, ela é bem fácil de ver. O difícil é você não errar a conta, tá? Então, assim, vou comentar isso aqui junto com vocês, tá? Que estão aí me assistindo, não precisa cortar nada, tá? Essa foi... Só para quem não sabe, para quem tá aí, que é assinante do pacote do Estratégia, enquanto eu estou dando aula para vocês, isso está sendo transmitido aqui ao vivo para um público que está no YouTube, né? Tudo bem? Então, fiquem tranquilos que eu não estou falando com o além, eu não sou médium, tá? Então, olha só, aqui foi comentado um negócio que eu não sei se eu concordo. Na verdade, eu não concordo, mas foi uma das mais chatas. O que o Gabriel Cauê Rodrigues disse foi o seguinte: essa foi a questão mais difícil do CN dada até hoje, né? Cara, não é a mais difícil, não. Mas ela é uma das mais chatas, porque um errinho de sinal e você vai terminar com um negócio gigante, porque no final coisas começam a se cortar. Mas se você faz um errinho de conta, ferrou, tá? Ela não foi uma das mais difíceis, né? Por exemplo, reta de Simpson é mais difícil, reconhecer o círculo de 9 pontos é complicado, relações entre áreas envolvendo triângulos de mesma altura, complicado, retas de Steiner, né? Já caiu Brahmagupta na prova, né? Isso foi em 87, mas já caiu. Então, uma de 2009, João. Ah, tá ligado. Uma de 2009 foi uma das mais difíceis, tá? Mas sem mais delongas, vamos começar a resolver isso aqui. Vai demorar aí uns 10 a 15 minutos de conta, tá? Mas a gente tá com fé, né? Então vamos acompanhando, que é bom que você treine a sua racionalização, que é um dos maiores problemas desse exercício, tá? 3, 2, 1, desce pra tela pra gente start. Então vamos lá. Galera, em primeiro lugar, eu quero baixar uma altura aqui, porque ajuda. E eu vou ligar esse raio até o ponto E. Não, aqui eu quero desenhar tudo direitinho. E é lógico que eu vou utilizar a figura que já está aqui, porque desenhar isso aqui também não é a coisa mais fácil do mundo, tá? Bom, baixei uma altura aqui, tá? Isso aqui é reto. Galera, este ângulo aqui mede 30 graus. Quanto mede esse arco aqui? Eu estou perguntando quanto mede, não qual é o comprimento. É diferente para arcos, ok? Bom, professor, esse arco aí, ele mede 60 graus,
Sabe por quê? Porque o inscrito é a metade do arco, o inscrito é a metade do arco, o inscrito é a metade do arco, certo? Então, se o inscrito é a metade do arco, então o arco é o dobro do inscrito, certo? E isso aqui é um círculo, né? Um semicírculo, né? Você pode completar aqui, e aí esse ângulo EAB está inscrito no arco EB. Portanto, nós temos um ângulo 60 graus, tá? Isso faz com que este ângulo aqui meça 60 graus. Por quê, professor? Porque o ângulo central, ele é igual à medida do arco, tá? Então, se você pega o centro do círculo e você marca, por exemplo, um ângulo de 20 graus, esse arco aqui mede 20 graus. E esse ângulo aqui, professor, mede 10. Por quê? Porque o inscrito é metade do arco, beleza? Tranquilo? Show de bola. Bom, gente, então essa é a primeira parte. Segunda parte, eu quero que você preste bastante atenção nesse triângulo Lalazia que eu estou pintando aí. Esse triângulo vai nos servir para muita coisa por enquanto. Tudo bem? Então vamos começar. Olha só. Então eu estou brincando agora com o triângulo EHO. O triângulo EHO nos diz que o seno de 60 graus... Lembra seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Vamos dar nome para esse ponto aqui. Vou chamar de H. O seno de 60 é o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é EO, ok? Multiplique isso em cruz e você vai obter o seguinte. EH é igual a EO, seno de 60, certo? Quanto é que vale EO, professor? Pois é. Pausa para a gente poder resolver o problema de EO, ok? Vamos lá. Ele diz para a gente que ABCD é um quadrado de área 104. Que bosta, hein, professor? Pois é. Professor, vamos dar um nome para o lado desse quadrado? Vamos. Estou chamando de L, tá legal? Aqui em cima também é mede L, mas eu vou destrinchar dessa forma aqui, tá legal? L sobre 2, porque AB é diâmetro, O é centro, tá? Portanto, esse círculo aqui, ele tem raio L sobre 2. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Agora, olha só. Visto que a área de quadrado é lado ao quadrado, isso aqui é igual a 104, certo? Portanto, L é igual a raiz de 104. De tanto fazer esse exercício, eu já sei que isso aqui é 4 vezes 26, tá bom? Mas testa aí, beleza? E fatora, né? Isso aqui dá 2 raiz de 26. Portanto, o raio desse círculo, que é a metade do lado do quadrado, mede 2 raiz de 26 sobre 2, certo? Corta 2 com 2, isso dá raiz de 16. Lógico, é isso mesmo. Então, raiz de 26, tá legal? Então, nós temos aqui o raio do nosso círculo, tá legal? E daí, professor? Pois pronto, olha só. Já que isso é o raio, isso aqui mede o raio, certo? Então, eu já sei que isso aí mede raiz de 26 vezes seno de 60, que dá raiz de 3 sobre 2. Raiz de 26 vezes raiz de 3 dá raiz de 78 sobre 2. Acabou, professor? Tá, não, de jeito nenhum. A gente achou EH. Deixa eu explicar por que a gente está achando EH. Depois, daqui a pouquinho, eu quero utilizar a semelhança entre os triângulos ADF e o triângulo EHF. Esses dois triângulos são semelhantes porque esse ângulo aqui é reto e eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice aqui. Então, dois ângulos iguais já é suficiente, tá? Só que para eu achar essa semelhança, eu vou precisar de algumas coisas. E aí eu estou achando essas coisas, tá? Então, EH eu já achei. Ainda no triângulo EHO,
Eu quero calcular agora o cosseno de 60 graus para descobrir a medida de OH, tá? Então, isso é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Multiplica cruzado, você descobre que OH é igual a EO vezes cosseno de 60. Certo? EO vale raiz de 26. Cosseno de 60 vale meio, portanto, isso aqui dá raiz de 26 sobre 2. Tá bom? Tranquilo. Acho que dá para fazer esse último pedaço aqui. Porque o que a gente vai fazer agora é comparar a medida de AH, a medida de AO e a medida de OH. Dá uma olhada aí. AH, deixa eu baixar um pontilhado aqui para te ajudar a ver. AH, AO e OH. O que você me diz? Isso é igual a isso, mais isso, certo? Então, AH é AO mais OH. Certo? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu sei quanto é que vale AO. AO é o raio. O raio mede raiz de 26. Eu sei quanto mede OH. Raiz de 26 sobre 2. Isso aqui deu 3 raiz de 26 sobre 2. Então, até agora, gente, meu objetivo foi calcular esses pedacinhos aqui. AH. Tudo bem? E eu achei EH também. Por enquanto, esses foram os dois itens que eu achei. Agora, acho que é um bom momento. Pode ser. Agora, vamos fazer a nossa semelhança. Semelhança entre os triângulos ADF e o triângulo EFH. Vamos lá? Então, eu vou relacionar o lado EH, lógico. EH está para AD. Você vê isso? Esse cateto maior está para esse cateto maior. Assim como FH está para AF. E esse é o pulo do gato, porque eu achando AF, eu vou poder relacionar depois com AO. Você vai ver. Vamos continuar aqui. Acho que eu vou fazer isso aqui do lado. FH, eu vou ficar sem espaço, mas eu deixei bastante rascunho aqui. Vamos lá. Quanto é que vale FH? FH, cadê? Eu fiz isso em algum lugar. Cadê? Cadê EH, meu Deus? Ah, tá aqui. É raiz 78 sobre 2. Tá aqui do lado, eu tô procurando do lado direito. FH vai ser igual. EH vale raiz de 78 sobre 2. Eu tava procurando desse lado aqui. Eu tinha conta desse lado aqui. Foi mal. Dividido por AD. Né? Então, eu reescrevi isso aqui, né? Reescrevi. Substituí EH por raiz de 78 sobre 2. E AD... AD é L. L é raiz de 104, certo? Tá aqui em cima. L é igual a 2 raiz de 26. Eu já fiz a conta aqui. 2 raiz de 26. Beleza? Um pouquinho confuso, mas é isso aí. Eu tava procurando as informações. Então, FH sobre AF é igual a EH sobre AD. Sendo que H mede raiz de 78 sobre 2 e AD mede, deixa eu apagar esse L e botar aqui dentro. AD, que é o lado, mede 2 raiz de 26. Tá legal? Isso aqui pode ser simplificado da seguinte forma. 78 dividido por 26 dá 3. E 2 vezes 2 dá 4. Então, a gente acabou de concluir que AF é FH
sobre AF é igual a raiz de 3 sobre 4, tá? Bom, agora eu vou utilizar uma propriedade das proporções. Eu não sei se você conhece essa propriedade, que diz o seguinte, que se A sobre B é igual a C sobre D, então A sobre A mais B é igual a C sobre C mais D, tá? Você prova isso a partir dessa igualdade aqui. Você prova isso a partir dessa igualdade aqui. Tá bom? Como, professor, que você prova isso a partir dessa igualdade aí? Dessa forma aqui. Multiplica aqui em cima tudo por B. Isso aqui fica BK. BK mais B. E multiplica aqui tudo por D. DK. DK mais D. Iguala isso aqui em cima a K. E se isso for verdade, então A sobre B é igual a K, portanto A é igual a BK. Então isso aqui vira A, isso aqui vira A, e isso aqui vira B. Da mesma forma, se você multiplicar isso aqui cruzado, C sobre D é igual a K, C é igual a DK, e aí isso aqui vira C, isso aqui vira C, isso aqui vira D, e está provado, tá? Então, sempre que você tiver uma proporção, por exemplo, 2/3 é igual a 4/6. Você pode conservar o numerador e somar 2 mais 3, 5. Conserva o numerador, 4 mais 6, 10. Isso continua sendo verdade, tá? Isso é uma propriedade super útil das proporções. E eu vou utilizar essa propriedade para poder achar AH. Sim, como é que eu vou achar AH? Eu sei que AH é igual a AF mais FH, certo? AF mais FH. Só que a gente acabou de chegar na informação que FH sobre AF, FH sobre AF é raiz de 3 sobre 4. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter essa igualdade. Isso aqui vira AF sobre FH, é 4 sobre raiz de 3, tudo bem? Somo a F embaixo, usando a propriedade de proporções que eu acabei de te mostrar. E aí, AF mais FH vira AH. Isso é uma outra propriedade que eu já usei diversas vezes aqui, né? Quem já está estudando já há algum tempo já está acostumado a fazer isso, tá? Somar algo do nada embaixo da equação, desde que seja a mesma coisa que está em cima, tá bom? Então, eu tenho A sobre X igual a B sobre Y. Eu posso, do nada, somar A embaixo, contanto que eu faça a mesma coisa do outro lado. Tá bom? Não tem problema nenhum. Isso é uma propriedade de proporções, certo? Aritmética. E aí a gente acabou de encontrar essa desigualdade, essa igualdade aqui, tá? Talvez essa seja a parte mais difícil da questão. Bom, beleza. Agora, como AH é 3 raiz de 26 sobre 2, eu posso passar esse AH para o outro lado multiplicando? Isso fica 4 mais raiz de 3 vezes AH. Passei o AH para o outro lado, tá? Substitui o AH pelo que a gente encontrou, 3 raiz de 26 sobre 2. 3 raiz de 26 sobre 2. Corta 4 com 2, dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Tá acabando, gente. E aqui fica 4 mais raiz de 3. Racionaliza agora não. Achamos a F. E a partir do momento que a gente achou a F, a gente consegue achar a área do triângulo que ele estava pedindo. Eu vou apagar isso tudo aqui. E pintar só o triângulo que ele estava pedindo. O triângulo que ele estava pedindo é o triângulo AEF. É esse triângulo verde aqui. Eu sei quanto é que mede EH. E eu sei quanto é que mede AF. Portanto, é só fazer base vezes altura sobre 2. Portanto, é só fazer
AF vezes ZH sobre 2, tá? Eu vou separar o meio aqui do lado. A base AF, a gente já descobriu quanto é que mede. Mede essa coisa feia aqui, que é o mais difícil de achar, é aquele AF, né? Professor, eu fiz de outra forma. Claro, tem um monte de maneiras de resolver esse problema, tá? Vezes EH. EH mede raiz de 78 sobre 2. E aí agora é fazer essa conta aí, tá? Então vamos lá. Um truque para você fazer essa conta. Primeiro eu vou cortar esse 2 com esse 6, vai dar 3. Isso não é nem um truque, né? Mas tem um truque legal, que é o seguinte. Raiz de 78 é a mesma coisa que raiz de 26 vezes raiz de 3. Isso aqui é exatamente a raiz de 78. Tá legal? Dividido por 2 vezes 4 mais raiz de 3. Tá legal? Então, a única coisa que eu fiz foi separar, destrinchar, fatorar esse raiz 78 em raiz de 26 vezes raiz de 3. Para essas raízes se cortarem, esse é o propósito, tá? Isso fica 3 vezes 26. Em cima sobra um raiz de 3. E embaixo fica 2 vezes 4 mais raiz de 3. Corta 26 com 2, isso aqui dá 13. Vou já racionalizar agora. Multiplique em cima e embaixo por 4 menos raiz de 3. Em cima fica 3 vezes 13 vezes raiz de 3 vezes 4 menos raiz de 3, dividido por o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? 16 menos 3 dá 13, vai cortar com 13 que está em cima, olha os cortes aí, né? E aí, distribui o raiz de 3, fica 4 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, gabarito, letra D, tá? Depois conte aí, sobe aqui comigo. Quanto tempo foi a resolução? Eu não fazia dessa forma, tá? Eu fazia de uma forma mais longa. Essa ficou mais curta, tá? Eu otimizei a solução. Quando eu fiz pela primeira vez, eu não utilizei esse truque da proporção. Pela primeira vez que eu fiz esse problema, eu não utilizei esse truque da proporção. Eu lembro até hoje, eu fiz uma semelhança de triângulos, tem um Pitágoras lá dentro. Muito louco, ok? Tranquilo? Questão 3. Um hexágono regular, ABCDEF, está inscrito em uma circunferência de raio 6. Ela tinha ficado boa, mas eu quero outra. Podia ter um compasso, né, para eu furar a tela aqui. Essa tela barata aqui. Isso aqui é baratíssimo. Aê! Pronto. Então, temos aí um círculo. E tem um hexágono inscrito no círculo. Eu vou fazer meu melhor aqui para desenhar um hexágono, mas desenhar hexágonos não é a coisa mais fácil do mundo, tá? Eu começo desenhando um diâmetro assim. Já não está passando bem pelo centro, mas tudo bem. Agora, talvez aqui. E talvez aqui. Não. Aqui. Ele não está bem regular, mas tá bom. Cadê o hexágono, professor? Tá aqui, ó. É só ligar os pontinhos aqui. O senhor fez os vértices dele, né? Exatamente. Porque ligar a ponta é mais fácil, né? Viado. Inclusive, eu não sei se você percebe, mas todas as vezes que você desenha um hexágono, você desenha o contorno aparente de um cubo. Você vê isso? Só uma curiosidade. Não sei se você consegue olhar para essa figura aqui, tirando o círculo e ver um cubo? Se você consegue, me fala aí, tá bom? Depois eu mostro o cubo. Tranquilo, gente. Então, olha só. Quem vê o cubo vai falar, caraca, não é possível. Que viagem. Pois é. Bom, A, B, C, D, E, F, certo? A, B, C, D, E e F. Está inscrito em uma circunferência de raio 6. Então, vamos sempre deixar isso claro. Esse círculo aqui tem raio 6. Isso é incrivelmente importante, né? Traçam-se
as retas tangentes à circunferência, sem o plural que está aqui, deixa eu apagar que eu estou com vergonha, estou brincando. A circunferência nos pontos A, B, D e F. A, B, D e F. Nossa. Vamos lá, então. Vamos traçar aqui as retas tangentes. Vai construindo o que ele está falando, gente. Não fica assim, nossa, mas vai ficar muito estranho. Sim, a figura é estranha, né? Beleza? Vai desenhando o que ele disse. Ele disse que é para traçar tangente, então vamos traçar tangente. Ok? Tá aí. Show! Tá aí o nosso quadrilátero circunscrito a essa circunferência, tá? Usando-se 1,7 para aproximar a raiz de 3. Ele falou aproximar, né? Qual é o perímetro desse quadrilátero? Vamos começar? Vamos lá. Primeiro eu olharia para esse triângulo aqui. É um bom triângulo para começar. Porque quando você tem um hexágono regular, não sei se você se lembra, mas esses triângulos aqui, eles são todos equiláteros. Como 2 dos lados você já sabe que é 6, porque é o raio do círculo, isso aqui também mede 6, tá? Professor, e esses outros lados aqui? Que são todos iguais aqui em cima, né? Por que são todos iguais? Porque de um ponto externo a um círculo, quando você traça 2 tangentes, elas são iguais, tá? Como é que eu faço, professor? Lei dos cossenos. Esse ângulo aqui mede 120 graus. Mas, isso aqui é um triângulo famoso. Triângulo LL 120 graus, L raiz de 3. Decore isso aí, cara. Isso aí é um ótimo atalho, tá? Então, você já sabe que esse 6, ele vale x raiz de 3, né? Isso é o finalzinho da lei dos cossenos, tá? Aí, eu vou passar o raiz de 3 para o outro lado. Isso dá 2 raiz de 3. Então, eu acabei de achar essa galera aqui em cima. Falta achar essa galera aqui embaixo. Como é que eu acho, professor? Esses caras que estão aí embaixo. Pô, esses são mais fáceis, né? Aqui, ó. Opa. Esse triângulo aqui é equilátero, certo? Caraca, é equilátero, né, professor? Pois é, esse cara é equilátero. Esse ângulo aqui mede 60 graus, certo? Ah, viado, pois é. E acontece que você tem aqui agora um novo triângulo para você brincar de LL raiz de 3, né? Isso aqui mede 6, isso aqui mede 6, portanto, essa parte roxa aqui mede L raiz de 3, 6 raiz de 3. Então, isso aqui mede 6 raiz de 3. Você acabou de descobrir que Y mede 6 raiz de 3. De posse do valor de X e Y, eu tenho como calcular o perímetro. O perímetro vai ser... Nananana. Quanto é que vale o perímetro? 4x e 4y. Legal, né? X é 2 raiz de 3, 4 vezes 2, 8 raiz de 3. E y é 6 raiz de 3, 4 vezes 6, 24 raiz de 3. Isso dá 32 raiz de 3. Eu já tenho essa conta pronta aqui, para eu não ter que ficar fazendo conta toda hora. Isso aqui dá 54,4. Tá bom? Gabarito, letra A de amor. Tudo bem, meu jovem? Muito maneira, né? Questão... sobe aqui comigo. As questões do CN, elas trazem essa coisa de novidade, né? Sempre tem alguma coisinha que a gente não viu antes. É por isso que a gente tem que ver de tudo, para a gente estar acostumado com novidades. É uma prova com mais novidades, entende? É diferente da prova da EPICAR, que a novidade só muda no contexto. Mas as questões, elas trazem mais ou menos as mesmas formas, né? As mesmas técnicas, os mesmos raciocínios.
É uma área que você acha e você multiplica por 18, porque é um polígono de 18 lados. É uma parábola que você precisa achar um vértice a partir de uma reflexão, entender a formação da parábola, né? Ele só muda o contexto. Um ano a parábola é a trajetória de um avião. Aí outro ano para Epicar é um skate, se eu não me engano tinha um negócio de skate, né? Tinha uma questão uma vez que era uma montanha-russa, ele chegava a mencionar a distância das rodas. Na verdade era só uma distância entre duas abscissas de mesma ordenada, né? De mesma altura. Mas todas essas formas, esses contextos para Epicar, são formas aplicadas às mesmas coisas que os anos anteriores cobraram, né? Retas numéricas, as questões de geometria são as que mais se repetem, lei de cossenos todo ano, mas... em relação ao Colégio Naval, um pouquinho mais complicado, tá? As questões cobram de uma forma diferente. É o máximo que eu posso dizer. Questão 4. Vamos lá, meu jovem amigo. Um triângulo retângulo de lados expressos por números inteiros consecutivos está inscrito em um triângulo equilátero de lado X. Beleza, então vamos lá, ó. Caraca, saiu o equilátero. Presta atenção, gente. Ele está inscrito. Isso significa que os vértices do meu triângulo retângulo estão sobre o triângulo equilátero. Tudo bem? Se o maior cateto desse triângulo retângulo é paralelo a um dos lados de T, então eu vou montar esse triângulo, gente, assim, ó. Eu vou considerar que esse aqui é o menor cateto. Eu já tenho dois vértices sobre o triângulo equilátero. E agora, um dos catetos perpendiculares ao cateto de lado maior. E esse aí é o nosso triângulo equilátero inscrito. Percebe que os três vértices estão sobre o triângulo equilátero, certo? E tudo pronto. Uma coisa que você pode achar muito esquisita é que ele não te deu informação numérica nenhuma. E isso parece estranho, só que isso aqui é suficiente para a gente conseguir calcular os três lados desse triângulo retângulo. Muito louco isso, né? Olha só. O único triângulo retângulo formados por lados inteiros consecutivos é esse aqui. 3, 4 e 5. Dá para provar isso, professor? Dá para provar isso. Eu vou provar isso aqui para vocês. Olha só. Se são números inteiros consecutivos, certamente os números têm essa forma aqui. N, N mais 1 e N mais 2. N mais 2 será a hipotenusa, N mais 1 será o cateto maior e N será o cateto menor. Faz Pitágoras. Isso fica N mais 2 ao quadrado é igual a N mais 1 ao quadrado mais N ao quadrado. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo mais N ao quadrado, tá? Corta N ao quadrado com N ao quadrado, beleza? Aí vamos lá. Sobrou N ao quadrado. 2 menos 4 dá menos 2. E 1 menos 4 dá menos 3. Beleza? Resolve isso aí. Dois números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 3. 3 e menos 1. Essas são as duas raízes, correto? Só que eu não estou interessado na negativa, porque N é o lado de um triângulo, ok? Então, eu não estou interessado apenas na solução N igual a 3. Aí você substitui aqui 3, 3 mais 1, 4,
3 mais 2, 5. Esse é o único par, é o único trio, o único terno de triângulos pitagóricos com números inteiros consecutivos. Então, você acabou de descobrir que isso aqui mede 3, isso aqui mede 4, e isso aqui mede 5. Bom, e agora o problema meio que acabou, né? Por que, professor, que acabou? Olha aqui, ó. Vamos lá, vou te mostrar. Primeiro eu vou baixar uma altura aqui. Pronto, tá aí a altura. Legal, deixa eu apagar isso aqui. Uma altura, tá bom? Isso aqui é reto também, tá legal? Tranquilo. Porque essas retas são paralelas. Então, se forma 90 graus com essa, também tem que formar 90 graus com essa. Beleza. Isso aqui agora mede 2, 2, porque foi dividido ao meio. Porque num triângulo equilátero, a altura também é mediana, também é bissetriz, todo o resto, né? Eu quero achar o lado desse triângulo, correto? Eu sei quanto mede isso aqui. E eu também sei quanto mede isso aqui. Isso aqui mede 4, certo? Porque esse triângulo é equilátero. Vamos achar esse pedaço aqui. Isso aqui é a altura de um triângulo equilátero. A altura é L vezes a raiz de 3 sobre 2. Isso dá 2 raiz de 3. Eu acabei de achar a altura desse triângulo. E é agora o que eu faço? Simplesmente uma semelhança desse triângulo e esse triângulo. Tá legal? Muito legal, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. Vou chamar isso aqui de x. 2 raiz de 3 está para 3. Assim como 4 está para x. Beleza? Você pode ser super esperto aqui e antes de fazer a conta, transforma isso aqui para a forma antes da racionalização, que é essa. Se você não quiser fazer isso, tudo bem, você vai fazer um pouquinho mais de conta, tá? Mas raiz de 3 sobre 3 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 3. Aí eu posso apagar isso aqui e escrever 1 sobre raiz de 3. E por que isso é bom? Porque agora é só multiplicar cruzado. X vezes 1 dá x e 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Ele quer a resposta aproximada, né? Então vamos aproximar. Isso aqui é aproximadamente 2 vezes 1,7, que é 3,4. Então isso aqui deu 3,4. Não tem opção, professor. Sim, porque ele quer o lado do meu triângulo, né? Inclusive, eu não deveria ter chamado de x, mas não tem problema. O lado é 4 mais 3,4, 7,4, gabarito, letra C. É aproximadamente. Tá bom? Vamos lá. Questão 5. Vamos lá. Em um triângulo retângulo ABC, eu imagino que aqui fosse uma vírgula, BD é a bissetriz interna relativa ao maior cateto AC. BD, né? Então, B está aqui. AH é a altura relativa à hipotenusa, então o A está aqui e C está aqui. Beleza. Vamos lá. BD é bissetriz relativa ao cateto maior. Por isso que eu tenho certeza que B está aí em cima, da forma que eu desenhei. É bissetriz, né? Então, alfa e alfa. Tranquilo. AH é a altura. Então, não ficou muito perpendicular, né? Deixa eu fazer de novo. Pronto, melhorou. É a altura. E o ponto I é a interseção entre BD e AH. BD, AD é isso aqui, né? Não. Isso aqui é AH. Show. Tranquilo. E aqui é D. Quanto que vale BH sobre IH?
Eu vou fazer um comentário sobre esse exercício. Sobe aqui comigo. Isso é uma técnica para resolução de questões, tá? Uma técnica importante, chamada técnica das chaves, ou técnica da cadeia. Uma técnica... o que é técnica da cadeia? É o seguinte... Quando eu pego uma questão de geometria do CN que eu não conheço, essa era uma que eu não tinha nunca parado para pensar nela, eu a resolvi ontem ou anteontem, não me lembro. Eu olhei, eu demorei uns 7 minutos pensando, e aí eu percebi que eu tinha caído numa armadilha. Deixa eu explicar qual foi a armadilha, tá? A armadilha foi a seguinte, eu fiquei tentando imaginar como que eu ia fazer a questão antes de começar a fazer a questão. Eu fiquei tentando, eu recomendo absurdamente que vocês não façam isso, eu fiquei tentando arquitetar um plano maligno antes de fazer a questão, e isso está errado. Vou explicar o que eu estou dizendo que está errado. Não esperem que o plano para resolver a questão apareça totalmente na cabeça de vocês. Não esperem. Utilizem a técnica da cadeia. O que é isso? É uma técnica peruana de resolução de questão de geometria, que é o seguinte: aplique um teorema que você saiba que seja válido. Provavelmente é um caminho para você resolver o exercício. Poucos caminhos na geometria te levam a um beco sem saída. Os caminhos, eles te levam, sim, a resoluções mais longas do que o necessário. Tá? Pode ser que o caminho que você está tomando resolva a questão de uma forma mais longa. Mas quando a gente está estudando muita geometria, tem uma hora que a gente consegue enxergar as coisas. Tá? A gente olha e fala, cara, aquela reta ali ajuda. E isso é um negócio que você obtém com o tempo. Tá? Mas, de cara, assim, o que eu posso dizer é bissetriz. Vamos lá. O que a gente sabe sobre bissetriz? Me diz um teorema sobre bissetrizes. Quem já estudou um pouquinho, teorema da bissetriz interna. Tá legal? Teorema da bissetriz interna. E aí eu falei, não, tem que parar de pensar e tem que fazer. Aí eu comecei a fazer. Saiu em 1 minuto a questão. O que eu tinha caído na armadilha de ficar pensando e pensando, caraca, vou fazer isso, aquilo. Não, vou fazer conta. E aí fiz e acabou em 1 minuto esse exercício aqui. Você vai ver, tá? Eu vou explicar como eu fiz, tá? Professor, eu fiz de outra maneira. Tudo bem, eu vou explicar como eu fiz, tá? Isso é uma boa técnica para você. Desce na tela. Bom, a primeira coisa que eu fiz, na verdade, não foi nem ver que esse triângulo é o bissetriz e tal. Foi ver que esse triângulo aqui, ele é isósceles. Foi a primeira coisa que eu fiz. Deixa eu mostrar para você por que ele é isósceles, tá? Este ângulo aqui, que eu vou pintar de vermelho, ele mede 90 graus menos alfa, certo? 90 graus menos alfa. Por quê? Porque tem que somar com alfa e dar 90, já que esse ângulo aqui já é reto. Tá? Beleza. Então, esse ângulo aqui também mede 90 graus menos alfa. Tudo bem? Legal. Isso por causa do triângulo BHI. Agora, olhem para o triângulo BDA. Tá legal? Esse ângulo aqui também mede alfa. E esse ângulo aqui mede quanto, professor? 90 menos alfa. Aí, olha que maneiro. Esse ângulo é igual a esse. Portanto, essa medida é igual a essa. Legal, né? Então, AD é igual a AI. Essa é a primeira coisa que você precisa enxergar, tá? Ou que não precisa, mas eu precisei para poder resolver a questão. Eu precisei ter em mente que isso aqui é verdade. A segunda coisa que eu fiz foi utilizar o teorema da bissetriz interna no triângulo BHA. Para quem não está ligado no teorema da bissetriz interna, é o seguinte.
Você tem um triângulo, eu vou desenhar o triângulo BHA, vai? Então, o triângulo BHA, ele tá assim. Ultrapassou ali, eu vou apagar, porque senão eu morro. Então, BHA, bissetriz, ponto I, correto? E o que diz o teorema da bissetriz interna? Diz que quando você traça uma bissetriz interna, os lados ficam proporcionais aos segmentos divididos pela simetriz. Pela simetria. Pela simetriz é ótimo. Falando em peruano, porque em peruano existe uma reta chamada simetriz. Que eu estava estudando hoje. Mas enfim, olha só. Quando você dividir AB... calma aí, BH sobre... Quando você dividir AB sobre AI, eu estava vendo o que ele estava pedindo aqui. Quando você dividir AB por AI, isso é a mesma coisa que BH sobre H. Então, olha só. Essa medida dividida por essa é igual a essa medida dividida por essa. Tá legal? Então, guarde esta informação. Eu preciso só de mais uma afirmação, que eu vou fazer aqui do lado, e a resolução vai ficar aqui nessa caixinha aqui. Essa caixinha vai ficar para a nossa resolução final, tá? Agora, eu vou aplicar o teorema da bissetriz interna no triângulo BCD. ABC. Melhor. Esqueci de botar o símbolo do triângulo aqui. É em triângulo ABC. Deixa eu desenhar o triângulo ABC. E eu vou desenhar ele um pouquinho menor. Tá? Traça a bissetriz interna. Isso aqui é B. Isso aqui é D. Isso aqui é A. Isso aqui é C. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. E o que a gente tira... Se você já aprendeu, BA sobre AD é igual a BC sobre CD. Legal? Deixa eu escrever AB. Melhor. BA é a mesma coisa que AB, né? Beleza. Agora, gente... Acabou a questão. Acabou a questão, professor? Acabou. Olha só. Ele quer saber quanto é que vale BH sobre IH, certo? Beleza. BH sobre IH é a mesma coisa que AB sobre AI. Tudo bem? Só que AI é igual a AD, certo? Então, eu vou apagar o AI e vou escrever AD. E AB sobre AD, não acredito, professor, é BC sobre CD. Gabarito, letra C. Tudo bem? Olha que louco, né? Eu fiz de outra maneira. Quero compartilhar com vocês essa outra maneira. Porque geometria permite diversas formas de resolver o exercício. Então, deixa eu mostrar para vocês essa outra maneira. Alfa. Aí, como é que é? Ele traça a altura, né? E deixa eu pegar os mesmos vértices, vai? ABC. E aí, H e D. É isso? É isso. Tá. Primeiro, lei dos senos
Esse é um dos motivos que eu coloquei essa questão por trigonometria, lei dos senos em triângulo BCD. Deixa eu marcar o triângulo BCD aqui para você dar uma olhada nele. E aí, vamos lá. Como é que diz a lei dos senos? Bom, primeiro, sim, esse ângulo aqui mede 90 menos alfa e esse ângulo aqui mede 90 menos alfa, tá? Esse ângulo aqui eu vou chamar de beta, vou precisar dele. Lei dos senos, vamos lá. Um lado está para o seno do seu ângulo oposto, assim como um outro lado qualquer está para o seno de seu ângulo oposto. Então, CD está para seno de alfa, assim como BC está para seno de beta. Acontece que beta e 90 menos alfa são suplementares. Quando dois ângulos são suplementares, eles têm mesmos senos. Isso é bem legal. Se dois ângulos somam 180 graus, se dois ângulos... como é que é? Se dois ângulos são suplementares, eu estava vendo o chat aqui. Os ângulos são equissenoides, ok? Então, você pode reescrever isso aqui. CD está para seno de alfa, assim como BC está para seno de 90 menos alfa. Tá legal? Tranquilo. O seno do complemento de um ângulo é o cosseno daquele mesmo ângulo. Deixa eu mostrar isso para vocês. Vocês lembram dessa fórmula aqui? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Aí, se você substitui isso aí por 90 menos alfa, isso fica seno A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. 1 vezes cosseno dá cosseno e 0 vezes seno morre. Portanto, isso pode ser reescrito como CD sobre seno de alfa é igual a BC sobre cosseno de alfa. Tá legal? Aí, bom, passa o seno de alfa para o outro lado, fica CD sobre BC é igual a seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno, professor, dá tangente, né? Então, tangente de alfa é CD sobre BC. Acontece que nesse triângulo aqui, lembrando que esse aqui é o ponto I, nesse triângulo aí, a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que ele não quer IH sobre BH, ele quer BH sobre IH. Então, a gente vai fazer o seguinte, iguala essas duas coisas, IH sobre BH é CD sobre BC, e aí inverte os dois lados. Beleza? O gabarito continua sendo letra C. Tranquilo? Bom, a figura a seguir. Um paralelogramo. Eu cheguei a falar questão 6, se eu não falei, eu falo agora. Questão 6. Analise a figura a seguir. Essa figura representa o paralelogramo ABCD, cujas medidas dos lados são AB igual a CD, que é igual a 3, BC igual a AD, que é igual a 4. Do vértice D, traça-se a altura DH, relativa ao lado AB. Então, eu tenho que puxar uma perpendicular aqui. Certo? A altura, tá aí a altura.
Ele chamou de H esse ponto aqui, né? Beleza. Que encontra a diagonal AC no ponto I. Show de bola? Determine em centímetros a medida DI e marque a opção correta. Tudo bem. Então vamos lá. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer é, deixa eu ver, 16, 4... Ah, ele dá as medidas, ele dá umas medidas aqui, né? Deixa eu ver se eu copiei tudo. AB é igual a CD, BC é igual a CD e A é 60 graus. Eu tinha esquecido de ver isso aí. Bom, chama aqui de Y e aplica uma semelhança nesse triângulo e nesse triângulo. Eles são semelhantes, professor? São. Deixa eu mostrar por que são. Em primeiro lugar, esse ângulo é alterno interno com esse ângulo, porque é um paralelogramo, então os lados opostos paralelos. Esse ângulo também é alterno interno com esse ângulo, então ele também é reto. E aí, triângulos semelhantes, tá? Legal. Eu precisaria achar essa medida aqui. Deixa eu pensar. 3. Aproveitando, deixa eu perguntar aqui. Deixa eu ver aqui. A aula vai ficar salva, né? Se sim, vou dar uma olhada depois. Só falando com o chat aqui rapidinho, Lorena. A aula vai ficar salva, né? Se sim, vou dar uma olhada depois. A aula vai ficar salva... Sobe aqui comigo, rapidinho. A aula vai ficar salva... Mas porque tem muita gente que está perguntando isso até no grupo aqui. Mas ela não vai ficar aqui para sempre, tá? Depois ela vai ser excluída. Então, por favor, tome cuidado, tá? Para você não se perder, tá? Bom, desce aqui para a gente poder continuar pensando. Eu quero que vocês pensem junto comigo. Deixa eu só olhar um pouquinho para a questão. 4, 3 está para Y, assim como X. Não, não pode fazer isso não. Ursboski, não sei como fala o seu nome, cara. Mas é diagonal de paralelogramo, não é necessariamente bissetriz, tá bom? Beleza? Só vai ser bissetriz se aqui fosse 3 também, tá? Inclusive, com certeza não é 30 graus, tá? Dá pra usar a lei dos cossenos... 4, 3, 4. O ângulo ADC é 30 graus? Não. Ângulo ADH, não. Ângulo ADC, não. Ângulo ADC, não. Eu ainda tô na parte de trigonometria, né? Ai, cacete. Então, Lorraine, pode apagar tudo? Beleza. Tô papando mosca aqui. Vamos lá de novo. Questão 6. Analise a figura a seguir. Essa figura representa o paralelogramo ABCD, cujas medidas dos lados são AD, lá. Do vértice D, traça-se a altura. Vou traçar aqui.
Ah, agora que eu entendi o que o João falou. ADH, sim. Sim, aqui mede 30 graus. Show de bola. Que encontra a diagonal AC no ponto I. Show de bola. Muito obrigado aí, gente. Amo vocês. Determine em centímetros a medida DI. Papel e bola aqui. Então, 30 graus. Então, triângulo egípcio. Então, se aqui é 4, aqui mede 2. Portanto, aqui mede 1. E aí, agora sim foi. Tá? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer semelhança. Deixa eu pintar aqui os triângulos. Esses dois triângulos aqui, ó, são semelhantes. Semelhante, professor? Aham. É, né, professor? Porque esse ângulo é o terno interno com esse. E esse ângulo aqui é reto, né? Igual a esse aqui. Exatamente. E aí, agora, chama isso aqui de x, chama isso aqui de y. E aí, vale que 2 está para 3. Assim como x está para y. Isola y, 2y é igual a 3x, y é igual a 3x sobre 2. Acabei de achar que y é 3x sobre 2. E aí, teorema de Pitágoras, deixa eu ver aonde que eu prefiro esse teorema. Acho que eu prefiro nesse triângulo verde aqui. Porque aí você já acha direto, né? A hipotenusa é 4, um dos catetos é 2, e o outro cateto é x mais y. Só que y vale 3x sobre 2. Tá legal? E aí, 16, deixa eu ver se tá tudo certinho. É isso aí. 16 é igual a 4, faltou o quadrado, mais 5x sobre 2 ao quadrado, né? Ou você poderia ser mais esperto, né, Ítalo? E isolar y, e isolar x ao invés de y. É melhor, né, professor? Isso, porque eu quero y, né? Estou interessado em DI. Cadê? Acha a medida DI. Então é melhor, né? Ao invés de escrever x mais y assim, isola o x. Ah, professor, como o professor é burro, né? Isso. Então, olha só. Isso aqui dá 5y sobre 3, né? Fiz Pitágoras nesse triângulo verde aqui. Só isso que eu fiz. Então, isso fica 12. É igual a 5y sobre 3 ao quadrado. Passo o quadrado para o outro lado. Aí, 5y sobre 3 é igual a raiz de 12, que é 2 raiz de 3. 3 passa multiplicando 2, vira 6. E 5 passa dividindo, fica 6 raiz de 3 sobre 5. Gabarito, letra A. Tudo bem? Muito maneiro, né? Bom, só uma explicação rápida sobre o triângulo egípcio. Triângulos egípcios são triângulos retângulos com ângulos internos em PA de razão 30, 60 e 90, ok? O que tem de legal sobre o triângulo egípcio? O que tem de legal é que se você chamar esse lado aqui de x, duas coisas acontecem. Esse lado aqui passa a medir x raiz de 3 e esse aqui mede 2x. Então, isso é uma proporção que os triângulos egípcios mantêm, tá? 1 raiz de 3 e 2, tá? Isso sempre vai acontecer, tá? Professor, dá uma explicação rápida do porquê que isso acontece. É porque você tem como construir uma outra metade aqui e você forma um triângulo equilátero, né? Então, isso aqui mede x. X mais x, 2x. E a altura do triângulo equilátero é lado vezes raiz de 3 sobre 2. O lado desse triângulo é 2x, corta 2 com 2, x raiz de 3, tá? Então, essa é a explicação rápida sobre o triângulo egípcio, tá bom? Tranquilo? Próxima questão. Opa, próxima questão nada. Sobe aqui comigo? É isso aí. A gente vai manter isso aqui na mesma aula, mas eu quero quebrar o vídeo aqui, tá? Então é o seguinte, você que está assistindo até agora, relaxa. A gente vai para um próximo bloco daqui a pouquinho. A gente já retorna aí para você, beleza? Um abraço.